Hoje eu vou falar sobre canibalização de palavras-chave, né? Fiz até um canibalzinho que, segundo o André, tá parecendo com o Wilson, né? Qual que é o nome? O náufrago, né? Pra quem se lembra do Wilson, mas aqui é a ideia de ser um canibal. Mas nada a ver, ele não vai comer o seu site, não vai matar o seu site, mas infelizmente ele vai realmente fazer com que as suas páginas disputem autoridade. Esse é um problema muito comum quando você começa a pensar muito sobre SEO. E isso é decorrente de várias pessoas colocando a mão no mesmo site. Como assim, Fábio? Ou até mesmo por visão temporal. E aí também você deve estar se perguntando, como assim? Essencialmente, tá? Quando você está pensando em um site, você está falando, cara, eu vou criar páginas, né? Pode ser posts de blog ao longo do tempo. Vou criando aqui, vou simular 3 páginas, mas imagine que são milhares, né? Você criou várias páginas ao longo do tempo, falou sobre um tema, falou sobre outro, igual eu estou fazendo vídeo aqui, depois vai para o nosso site, você vai falando sobre vários temas ao longo do tempo. Agora imagine que você recrutou uma nova pessoa para te ajudar. Ela também vai pensar em novas ideias que não necessariamente sejam ideias novas. Às vezes, passou 1 ano, 2 anos e é um tema que não é sazonal e ele pode, nesse aqui, ó, aqui fala sobre o tema X, aqui sobre o Y, aqui sobre o Z. Aqui ele vai falar sobre o tema A, aqui ele vai falar sobre o tema B e aqui, por acaso, ele pensou no mesmo tema Y, que ele não sabia que você tinha criado há 2 anos atrás. Por exemplo, esse tema, canibalização de palavra-chave, a gente já abordou no blog da Mestre, provavelmente em 2009, se eu não me engano. Foi a primeira geração dos profissionais da Mestre. Eu lembro direitinho que um deles escreveu sobre esse tema. E eu tô aqui gravando mais um vídeo, imagine que eu não soubesse, não tivesse conhecimento que ele gravou, escreveu aquele conteúdo, e a gente soltasse um novo post. O que iria acontecer? O que pode acontecer? Quando eu coloco essas duas informações dentro do meu site, o Google ele vai enxergar essa informação do meu site, né? O robozinho do Google vai ali identificar as 2 páginas e o algoritmo vai falar, opa, peraí, eu tenho 2 páginas falando sobre o mesmo tema. Qual é a mais relevante? Quando a gente tem essa dúvida, né, de qual é a mais relevante, essa aqui ou essa aqui, a detalhe, né? Teve uma pessoa até que comentou no vídeo, pô, Fábio, eu quase joguei meu notebook na parede quando eu escutei esse barulhinho aqui, ó. Ele achava que era tipo o problema do computador dele, ele ficava procurando ali minha caixinha e era minha caneta, né? Mas cuidado, não jogue o seu computador fora, tá? Ele tá funcionando super bem. Voltando aqui ao assunto, o que acontece? O Google vai acabar escolhendo uma das 2 páginas para você ranquear. Então quando alguém jogar canibalização de palavra-chave no Google, ele vai olhar essas 2 aqui e vai falar, qual das 2 eu devo apresentar para o usuário? Porque as 2 tratam do mesmo assunto. Ele tende, tá? Ele tende a não exibir as 2 páginas, ou pelo menos ele tende a escolher ordenar essas páginas aqui, dependendo se o conteúdo for muito diferente. Então, uma das precauções que você tem que ter é, não criar páginas do mesmo assunto. Você fala, Fábio, isso nunca vai acontecer. Isso aqui acontece com uma frequência absurda, por exemplo, em e-commerce. Às vezes a questão de você criar várias categorias, várias pessoas em várias épocas diferentes criando categorias diferentes ou categorias muito similares, por exemplo, categoria Samsung Galaxy S9, que é o novo celular lá da Samsung, e categoria Samsung Galaxy S9 Plus. Cara, é praticamente a mesma palavra-chave. Pode ser que haja algum tipo de conflito aqui e o Google consiga entender o mesmo tema. Um caso muito crítico em WordPress é o caso de tags. Né? Muita gente utiliza tags para cadastrar. Quando vai lá fazer o seu post, ele enche de tags. E pode ser que você escreva as tags de um jeito, pode ser que o teu coleguinha lá, que também faz posts no seu blog, escreva as tags de outro jeito, mas em algum momento vocês vão escrever a mesma tag. E a hora que, ou uma tag com letra maiúscula, letra minúscula, ou com espaço, sem espaço, pode ser que em algum momento vocês acabem criando 2 páginas com o mesmo tema, ou às vezes o que acontece muito é de termos em ordem inversa. E aí quando você faz isso com ordem inversa, você está praticamente tratando do mesmo assunto e aqui dentro do WordPress ele vai ter a mesma listagem de posts. Vão ser páginas que têm o mesmo assunto. E isso esbarra muito na questão que a gente estava falando sobre indexação, ou seja, o Google escolher quais são as páginas, e também no que a gente chama de, eu vou colocar bem aqui embaixo, né, mas chama de crawl budget. É um tema budget, né, de orçamento.
É um tema um pouco mais avançado que caberia em uma outra história, mas todo site, o Google tem um tempo que ele dá para aquele site, né? Uma quantidade de tempo que ele investe para descobrir novas páginas daquele site. Digamos que ele dá para você 100 milissegundos do processamento dele para ir lá e descobrir todas as suas páginas todos os dias, né? Tô chutando aqui um número. Então ele vai tentar ler o máximo de páginas nesse meio tempo. Se você tiver páginas, vamos chamar de duplicadas, né? Ou com o mesmo tema, canibalizando uma com a outra, você vai estar gastando de forma errada esse crawl budget, né? Esse tempo que o Google pode descobrir páginas novas. Então o que eu digo para você é o seguinte: qual é o melhor modelo para você trabalhar e não ter problemas com o crawl budget? Toda vez que você tiver uma ideia de algum assunto, de algum tema, de alguma coisa que você queira ter no seu site, utilize aqui, eu vou colocar bem aqui em cima, deixa eu pegar a canetinha aqui, vermelha. Você vai lá no Google, abre google.com.br, você vai digitar site dois pontos, você vai escrever seu site, né, meu site, .com.br, espaço, a palavra que você quer. Então, se eu fosse escrever agora sobre canibalização de palavras-chave, eu ia digitar lá no próprio Google, site dois pontos, tudo junto, tá? agenciamestre.com.br, isso tudo junto. Aí eu dou um espaço e escrevo canibalização de palavras-chave. O que eu estou falando para o Google? Google, liste apenas páginas do domínio agenciamestre.com, no caso, né, do meu domínio, que contenham o tema canibalização de palavras-chave. Se tiver, ele já vai trazer como primeiro resultado. É uma forma de eu identificar se esse tema já foi tratado. Ah, Fábio, se esse tema já foi tratado, é um post blog, né? Se esse tema foi tratado, mas eu gostaria de melhorar. Nada impede de você abrir aquele conteúdo, melhora ele, faz um trabalho, né, o que você quiser, às vezes inclui esse vídeo lá dentro, refaz o conteúdo por completo, né, ou o que você quiser atualizar de informação e republica ele com uma data mais recente, né? Então ele não precisa ser mais um artigo de 2009, ele pode estar lá como um artigo de março de 2018. Então é um jeito de você trabalhar com o que já existe, você não precisa criar uma coisa nova. E mais uma vez, esse é um risco que todos corremos quando tem múltiplas pessoas trabalhando no mesmo projeto, quando tem múltiplas pessoas que podem criar novos conteúdos, quando tem múltiplas pessoas que podem criar novas categorias ou subcategorias, ou múltiplas pessoas que podem criar tags. Isso é mais comum do que você imagina. E se você, por acaso, tiver dúvida, utilize o operador site dois pontos, né? Como eu ensinei aqui, o nome do seu domínio, espaço, aquela palavra-chave. Você vai encontrar a informação. Se você não encontrar, tá tudo bem, pode publicar numa boa. Mas se você encontrar, é melhor você entrar lá e editar aquele material do que você criar um novo. Ah, Fábio, o que mais que eu posso fazer? Você também pode publicar uma nova URL, um novo conteúdo, e usar aquele conteúdo antigo, você faz o que a gente chama de redirecionamento 301. Talvez eu esteja sendo um pouco mais técnico agora, né, nesse vídeo, mas eu vou deixar referência para você, como você entender um pouquinho mais o que é o redirecionamento. Simplesmente eu vou levar o usuário, quando ele chegar naquela página antiga, né, quando ele chegar nessa página velha aqui, eu vou levar ele para essa nova página. Aqui a gente chama de 301. E do mesmo jeito o Google vai fazer a mesma coisa. Quando ele lê de novo essa página, então só que ele tem que ler, né? Ele vai gastar um certo tempo e ele vai ler essa página antiga. Quando ele vê essa página antiga, vai falar: opa, mudou de endereço, foi para agora esse endereço novo. E aí ele vai consolidar toda a informação, e é como se você tivesse uma página só, eliminando o problema de canibalização. Esse é um tema que me perguntaram, que eu achei super relevante. Falar: Fábio, fala um pouquinho mais sobre canibalização. Eu não peguei o nome da palavra, da pessoa específica, mas eu acho que eu expliquei o máximo que deu graficamente, né? Às vezes graficamente fica um pouquinho mais fácil. Espero que você tenha gostado. E eu vou deixar aqui você com a recomendação do vídeo onde eu falo um pouco mais sobre o redirecionamento 301. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei ser visualmente o mais simples possível. Se você quiser aprender um pouco mais, dá para você ir lá no blog da Agência Mestre, procurar essa informação sobre canibalização de palavra-chave, tem mais texto por lá. Se você ficar com qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Eu sei que o tema nem sempre é tão fácil, mas é um tema que a gente aborda no nosso curso de SEO, que é um treinamento digital, você pode ter acesso, e presencial, que dependendo, tem turma ou não tem turma, mas fica aqui o convite para você ir lá no nosso blog e aprender ainda mais. Um grande abraço e até a próxima!